mau hálito, peido nuclear, queimação no estômago, cansaço só por estar de pé e muito mais, você pode estar com H. pylori. Olá, pensadores, essa é a Reflexão Moderna. Eu sou Anicleto Nascimento e aqui falamos de assuntos que moldam a nossa vida, mesmo estando consciente ou não. E hoje vamos conversar sobre a Helicobacter pylori, ou simplesmente H. pylori. A bactéria mestre da sobrevivência no estômago de bilhões de pessoas, inclusive eu recentemente tive a infeliz notícia que estava com ela no meu estômago, porém, depois que eu descobri que ela estava no meu estômago e que passou o tratamento, eu entendi que eu já estava com ela atacando o meu estômago por uns períodos de uns 3 anos, mais ou menos. E hoje eu decidi fazer esse vídeo para vocês para explicar como a gente está sofrendo sem saber que pode ser uma bactéria no nosso estômago, porque o nosso estômago é o segundo cérebro do nosso corpo. Então, o que torna ela tão especial e perigosa é a capacidade dela de se instalar em um ambiente extremamente ácido do nosso estômago. Ela cria uma enzima chamada ERES, que basicamente cria uma nuvem de proteção em volta dela, de amônia, que inibe a ação do ácido do nosso estômago contra ela. Então ela passa pelo ácido, ela chega na nossa mucosa estomacal, ela se instala lá e fica lá tranquilamente por anos sem ser detectada. Então essa bactéria ela pode estar no nosso estômago desde criança, que é geralmente quando a gente adquire ela, comendo fruta sem lavar, pondo a mão suja na boca, comendo verduras. É geralmente quando a gente adquire essa bactéria e a gente pode ficar com ela por anos, mais ou menos uns 30 anos. Foi o que o médico falou para mim, que eu poderia ter adquirido essa bactéria quando era criança e nunca ter percebido os sintomas. Como a vida mudou, que já eu vou falar dos sintomas, que aí a gente pode confundir os sintomas com a correria da vida. E aí a gente não percebe que é a bactéria. Tanto que a gente não tem mídias do governo falando sobre essa bactéria e os sintomas dela. Por isso que a gente não consegue identificar se é o nosso corpo, a nossa mente, ou a barriga, ou o cérebro, ou a ansiedade, ou o que for que está causando os sintomas que a gente tem por conta dela. E o médico que vai avaliar você, te ajudar com o diagnóstico, é o gastroenterologista. Ele vai analisar se você tem essa bactéria e está ativa, ou se você tem essa bactéria e não está ativa, ou se você não tem. Não hesite em procurar o médico se você estiver sentindo esses sintomas que eu vou falar agora. Azia, peido muito fedido, que pode não ser a alimentação que você está tendo, muito mau hálito. Você escova o dente e mesmo assim fica com mau hálito. Passa fio dental e mesmo assim fica com mau hálito. Você está muito alterado emocionalmente. Às vezes você está muito estressado e de repente você está de boa e você não consegue fazer um exercíciozinho que você já está super cansado. Vai trabalhar, o trabalho que você fez a vida inteira, às vezes você já não aguenta fazer mais o trabalho porque pode estar cansado e tal. E às vezes não é. É só a bactéria. A nossa vida mudou. Em 2022, a gente foi para Inglaterra fazer um intercâmbio cultural. A gente ficou lá aprendendo inglês, estudando inglês e vivendo inglês. Eu comecei a sentir uns sintomas que eu falei, beleza, tem a ver com a vida que a gente está aqui. Um clima, não tinha sol. Então eu associei ao meu estado de saúde ao clima e ao estilo de vida lá, ao jeito que a vida estava acontecendo. Que era, eu não sentia fome. Sabe a fome na boca do estômago? Eu perdi isso. E toda vez que eu ficava muito estressado perto da hora do almoço, da janta, eu comia e passava. Então associei a fome, a falta de alimento ou a falta de alguma vitamina. Comecei a tomar várias vitaminas. Outra coisa, muito depressivo demais. Qualquer coisinha estava irritado. Coisas que eu fazia antes, que era andar de bicicleta, já não estava fazendo mais porque estava ficando muito cansado. E eu não estava achando que era algo a ver com o meu estado, minha saúde. Eu achava que era por causa da vida que eu estava, porque era um país novo, algo novo. Saímos de lá, voltei para o Brasil, fiquei um período no Brasil, comecei a correr para voltar o ritmo de novo. As pernas pegavam fogo, ardia, ficava inflamação no corpo. Mesmo assim, nada. E continuando peidando azedo, um peido que ninguém ficava perto, mau hálito. Aí eu falei, cara, beleza. Viemos para a Austrália, um ano aqui só trabalhando na obra, e falei, é a obra, é um trabalho pesado. Beleza, passou um ano, nada ainda, eu não voltei ao normal. Eu falei, cara, não acostumei. Eu achava que era algo de acostumar com a vida, né? Não era. O
que a gente fez? A minha mulher enchendo meu saco, eu achava que era questão de adaptação, essas coisas, sabe? De imigração, essa parada. E no final das contas, ela falou, vai lá no hospital. Vamos no hospital, passando na médica. Olha só pra você ver como essa bactéria ela é tão sinistra e silenciosa que nem a médica ela se tocou que era ela. Ela mandou eu fazer exame do coração, super especializado, para poder ver se era alguma coisa relacionada, que eu tinha comentado com ela que a minha família teve esses problemas, minha mãe, meu pai teve esses problemas de coração, pressão alta, essas coisas, que eu desenvolvi pressão alta, resistência à insulina e colesterol, porque como eu não conseguia saber se eu estava com fome ou não, eu comia mais do que o meu corpo necessitava. E nunca estava satisfeito, porque o meu corpo minha barriga estava inflamada, então eu não conseguia ter a sensibilidade da saciedade, na verdade, falei errado, da saciedade. Então, isso foi gerando outros problemas. E eu achando que era problema de estresse, porque fui para outro país. A médica, com isso, ela mandou fazer exame do coração lá, deu positivo de nada, não tinha nada. Voltamos nela, ela mandou fazer um exame com o reumatologista. Marcamos, passamos no reumatologista para ver se era alguma coisa renal ou alguma coisa no meu sangue ou no nervo, para ver se eu tinha alguma coisa no nervo de alguma doença crônica. Nada, voltei nela. Aí que ela falou, meu, vamos fazer um teste da H. pylori? Fizemos um teste simples da H. pylori, batata. Deu. Aí fizemos um teste do balão, que é, toma um remedinho lá, e ela reage e faz o teste. Eu não sei como que funciona, mais ou menos. Eu sei que você sopra no balão, eles levam para o laboratório e descobrem se você tem essa bactéria e ela está ativa. E assim, eu fiz e deu. Meu, primeira semana tomando remédio. 2 remédios de manhã e 2 à noite. Era 2 antibióticos e um inibidor do ácido do estômago. Meu, durante 14 dias, na primeira semana eu já voltei a sentir fome. Na segunda semana, minha barriga já desinchou e eu já parei com estresse, já parei com inflamação no corpo. Eu já estava gerando inflamação crônica, porque fiquei 4 anos sentindo essas dores. Inflamação crônica. O problema é que depois da inflamação crônica gera úlcera, ou já pode gerar úlcera, e a úlcera pode dar câncer no estômago. Por isso que eu falo para vocês, às vezes você está sentindo esse sintoma e não sabe. Procura o médico, vai lá, porque não tem muita informação nas mídias comuns de TV para alertar a gente. Meu, eu fiquei 4 anos com isso e não sabia o que era. A médica depois veio fazer o exame e não mandou eu fazer esse exame de cara, porque não é algo que é tão simples de identificar, porque a gente associa os problemas da vida com os sintomas que a gente sente. A gente acha que é só estresse, que é correria do dia a dia, e às vezes não é. No meu caso não era, não sei o seu. Mas é isso. É isso que eu queria deixar para você, essa reflexão. Porque às vezes a gente acha que tudo é por causa da modernidade. E não é, é só uma questão de saúde, é algo que a gente tem no nosso corpo, é saúde mesmo. Vai lá e veja, tá bom? Se esse vídeo já te deu um alerta, ou já te ajudou, ou te clareou, deixe o seu like, se inscreva no canal, e é isso. Valeu? E comenta também, tô esquecendo.